Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lapson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Quem foi Honoré de Balzac? O pai Goriot é uma boa porta de entrada para conhecer o autor? Qual é a conexão de O Pai Goriot, de Honoré de Balzac, com a famosa tragédia shakespeariana O Rei Lear? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas de leitura e até mesmo agora resenhas de filmes clássicos, então aproveite, já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente. Deixe sua curtida. Lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço o seu apoio. Honoré de Balzac nasceu em 1799 em Tours, na França. Começou a estudar direito por influência dos pais, mas em determinado ponto de sua vida decidiu que queria ser escritor, e isso desagradou fortemente aos seus pais. Parece então que ele não teve uma relação tranquila com eles, ele chegou até a se endividar com eles e de fato demorou para alcançar sucesso. O autor ele sempre teve essa grande ambição de ser um grande e famoso escritor, e para tal ele trabalhava aí 16 a 18 horas por dia para conseguir alcançar seus objetivos. Apesar de que em vida ele obteve certo sucesso, ele era muito empreendedor e estava sempre endividado, então o seu sucesso era utilizado para pagar suas dívidas. Porém, em uma carta em correspondência com sua irmã, ele admitia que estava para se tornar um grande gênio. E de fato, em vida, ele chegou a construir a La Comédie Humaine, né, um compêndio aí de mais de 90 obras, romances e contos, que compõem uma verdadeira análise da sociedade parisiense do século XIX. Tanto é que Engels, né, colega de Marx, disse que aprendeu mais lendo os escritos de Balzac sobre a sociedade francesa do que os livros de história e geografia da época. Aqui pelo canal eu comecei com A Pele de Onagro, que de fato foi o primeiro romance que levou ao estrelato, né, foi publicado em 1831. Em seguida eu li A Mulher de 30 Anos e recentemente li agora O Pai Goriot, publicado em 1835. Com o nosso clube de leituras do Círculo Literário, cujas vagas inclusive estão abertas. E para os meses de maio e junho leremos juntos O Vermelho e o Negro de Stendhal. Ainda dá tempo de você participar. Eu vou deixar um vídeo aqui explicando em maiores detalhes como funciona o nosso clube. Você será muito bem-vindo. O interessante de La Comédie Humaine, né, é que é um compêndio no sentido mais estrito das palavras. Os personagens se repetem, então você pode ler qualquer obra e você encontrará personagens já conhecidos, né? Evidentemente que no seu primeiro contato vai ser a primeira vez que você vai conhecê-los, mas conforme você vai lendo as outras obras, você vai se lembrando dos antigos personagens. E muita gente pergunta, mas Marcelo, tem ordem cronológica? Então, entendo que o autor construiu esse compêndio sem exatamente ter aí uma ordem cronológica, mas pelo menos dentre esses que eu li, e até mesmo recomendando, né, conforme a pergunta aqui inicial do vídeo, como porta de entrada, eu recomendo aqui O Pai Goriot. Parece que A Pele de Onagro, certas personagens estão em um estágio mais avançado, mas evidentemente se você quiser começar por A Pele de Onagro não há nenhum problema. E a realidade é que La Comédie Humaine, né, tem uns 90 obras, contos e romances, então assim, eu só li aí 3 a 5%, então com o que eu tenho aqui, né, com o que eu já li, eu recomendo sim fortemente começar com O Pai Goriot. Eu achei o enredo mais dinâmico, uma linguagem talvez até mais simples, e eu gostei bastante. Agora, voltando à pergunta inicial, né, o que O Pai Goriot tem a ver com a tragédia O Rei Lear? Bom, eu recebi essa edição nova aqui da 34, acabei de tirar ela do plástico, mas eu já li mais ou menos metade aí da tragédia, né, eu acabei não indo pra frente mais porque entrou muita coisa no canal. Eu pretendo completar a leitura através desse exemplar aqui da 34, lindo exemplar aqui, bilíngue, vou até pôr mais perto para vocês verem. E aqui ele vai tratar desse tal de Rei Lear, que ele tinha 3 filhas e que em vida ele decidiu repartir toda a sua fortuna com suas filhas e em grau de afeto, isso que é curioso, assim, né? Ele pergunta para as filhas quanto vocês me amam, né? E duas começam a florear, né? Eu te amo, pai, como as gotas do oceano, as areias, os grãos que existem nas areias da praia, sei lá, coisas do gênero, hipérboles aí, né? E a terceira filha, Cordélia, fala, olha, pai, eu te amo como uma filha ama o seu pai, né? Claro que ela ama ele, mas assim, né? Não vai romantizar ali um sentimento de uma maneira falsa, né? Só que o rei, na sua loucura, ele vai e deserda essa filha e dá a sua fortuna para as demais 2 filhas, que
só tem um interesse em sugar tudo do pai e levá-lo à ruína. E aqui, pois bem, temos o pai Goriot. Esse pai é um título, digamos, um tanto carinhoso, mas talvez tenha um quê aí de pejorativo, que já indica que ele é mais velho, né? A gente vê muito na literatura russa, apesar que aqui é francesa, né? Mas as personagens falam, paizinho, tal, né? Mas não é pai da pessoa, é só uma maneira de falar com alguém mais velho, né? Então o pai Goriot, ele tem esse título porque ele já tem mais de 60 anos, ele já é uma pessoa idosa, tem 67, 69, alguma coisa assim. E ele está hospedado na pensão da senhora Vauquer. Ele era um macarroneiro, eu até tive que pesquisar, como assim? Ele fazia macarrão? Sim, ele trabalhava com massas. É isso que quer dizer mesmo, macarroneiro. Farinha, ele negociava trigo, alguma coisa assim. E ele foi muito rico. Mas aos poucos ele foi decaindo, né? Ele teve seus momentos de glória. E em seus momentos de glória, ele casou as duas filhas e, conforme o costume da época, deu dotes ali estratosféricos. Ele deu 800 mil francos para cada uma de suas filhas. Uma delas é a Anastasie, né, ou a Marquesa de Restaud, talvez meio machista, mas assim se referiam, né, as mulheres pelos sobrenomes dos maridos, né? O marido era o Conde de Restaud. E a Delphine, que era a senhora de Nucingen, porque ela era casada com o Barão de Nucingen. E esse pai Goriot, ele tinha um amor romântico, platônico por suas filhas, assim, ele daria um rim para cada uma e não sobreviveria, mas tudo bem. Ele só quer a felicidade das filhas e tá pouco se importando para sua condição financeira. E aqui, de fato, a gente vai acompanhando a decadência dele e como é triste, né? A maneira como as filhas tratam o pai, né? Com certo desdém, desprezo. Se por um lado os genros são realmente perversos, né? Proíbem as filhas de verem o pai, parece que as filhas também não querem muito vê-lo, então elas utilizam os genros um pouco como desculpas, e o pai acredita, não, se elas tivessem casado com outras pessoas, né? Então o pai sofre muito por essas filhas. O Balzac, ele é um dos pais do realismo, então aqui não espere finais felizes, né? Rostos sorridentes, né? Se é que há alguma felicidade, ela nunca é duradoura, ela é sempre efêmera, né? Um traço marcante aqui dos realistas, e no Balzac não é nada diferente. Aqui é tragédia, é dramas psicológicos, né? E tudo mais. E tem vários pensionistas icônicos ali nessa pensão da senhora Vauquer. A própria senhora Vauquer é uma personagem muito icônica. A pensão é bastante decrépita. É muito interessante a descrição do Balzac de como a pensão é decadente, mas mais do que isso, conforme os nossos queridos assinantes do nosso clube de leituras bem observaram, as personagens acompanham a própria pensão. Assim como a pensão é decadente, os personagens também são decadentes em diferentes aspectos, né? Cada personagem dessa pensão é bastante marcante, interessante, assim, né? Temos personagens muito distintas. Entre elas temos o jovem Eugène de Rastignac, que ele reaparece aqui em A Pele de Onagro, e aqui ele é um jovem estudante de direito, talvez aí um alter ego do próprio Balzac, afinal Balzac também era estudante de direito, e o Eugène de Rastignac também era um jovem provinciano. E como qualquer jovem, né, ele vinha a Paris e tem aquela sede de ascender socialmente, né, de se tornar alguém conhecido, de integrar a alta sociedade, e para isso ele vai atrás das melhores técnicas de networking, né, digamos assim, né, de você se conectar com as pessoas, que é ir atrás das conexões já existentes, né? Ele tem uma prima, a senhora de Beauséant, que ela é uma viscondessa, me perdoem, eu não sei nada desses títulos, as diferenças, ela é uma nobre aristocrata, e ele consegue contato com ela, e através dela ele vai participar aí dos bailes da alta sociedade. Como é recorrente nos romances de Balzac, há aí sempre uma personagem jovem, né, ambiciosa e de bom coração, que quer subir a alta sociedade, mas quando chega lá efetivamente se desilude. Tanto é que todo mundo já ouviu falar de Ilusões Perdidas, né? Eu tenho aqui um grande clássico do Balzac, ainda não li, mas já vi o filme e altamente recomendo. Aliás, a melhor porta de entrada pelo filme, você com certeza vai gostar, e é uma experiência mais curta, né? Mas eu quero muito ler o Ilusões Perdidas, eu tenho muita curiosidade depois de já ter entrado nesse universo do Balzac, que é o La Comédie Humaine. Esse jovem, Eugène de Rastignac, ele vai ter o seu destino entremeado com esse pai Goriot. Eu, obviamente, não vou entrar em detalhes como e tudo mais, mas ele vai se aproximar dessa personagem, que vai ser uma personagem, o pai Goriot, um tanto quanto desprezada pelos demais pensionistas. Talvez eles tenham inveja dele, ou ciúmes, porque ficam observando o comportamento dele e acham ele muito esquisito, e que ele com certeza esconde aí algum segredo terrível. Mas ele é uma boa pessoa, esse pai Goriot, ele é um santo, assim, né? Ele só quer o bem das filhas. Mas os pensionistas têm as piores suspeitas dele, e esse jovem Eugène de Rastignac é o único que
olha ele, né, com os olhos do coração, né, e se aproxima dele, quer ajudar esse pai Goriot de todas as maneiras. Então os destinos dessas personagens vão se entremear de uma maneira muito interessante. Temos aqui uma outra personagem, um tal de Vautrin, né, o Jacques Collin, né, escreve Jacques Collin, mas acho que em francês fala Collin, não sei, gente, meu francês não é lá grandes coisas, tá, mas eu acho que eu sei ler as pronúncias. Mas essa é uma personagem interessantíssima também, ele é uma espécie de Mefistófeles, né, ele é uma espécie de diabo, que vai se aproximar do jovem Eugênio de Rastignac e vai falar, olha, você quer integrar a alta sociedade? Eu tenho um atalho para você, um caminho fácil. E ele vai expor aí um plano muito maquiavélico para ele poder integrar essa alta sociedade e vai atormentar o jovem Eugênio de todas as maneiras, assim, né, tentando ele, né? Tentando seduzi-lo aí né, através do dinheiro, do poder, da fama. Então ele cria um contraste muito interessante, esse personagem Vautrin. Eu poderia trazer aqui vários trechos, né, interessantes. O Balzac é cheio de aforismas, mas eu encontrei um trecho aqui que possivelmente sintetiza o caráter da obra, né? Eu vou trazer aqui para vocês. É uma declaração de amor do jovem Eugênio de Rastignac para uma senhora, não vou dizer qual. Vocês escutaram direito, senhora, porque é curioso como essas obras todas do século XIX, parece que era normal para cada nobre ter uma amante, né? Assim, tanto o homem ter uma amante mulher, como para a mulher ter um amante homem, cada um tinha o seu. Então sim, ele vai se declarar para uma mulher casada, mas isso é absolutamente normal, não estranho, eu só não vou dizer qual, mas eu acho que essa declaração dele ilustra a prosa do Balzac e o teor dela, né? Nunca encontrou ninguém, disse-lhe Eugênio, que estivesse animado do mais vivo desejo de pertencer-lhe. O que buscam todas as mulheres? A felicidade, continuou com uma voz que tocava a alma. Pois bem, se para uma mulher a felicidade é ser amada, adorada, ter um amigo a quem possa confiar seus desejos, suas fantasias, suas tristezas, suas alegrias, mostrar-se na nudez de sua alma, com seus lindos defeitos e suas belas qualidades, sem temer ser traída, acredite, aquele coração devotado, sempre ardente, não pode ser encontrado senão num homem jovem, repleto de ilusões, que pode morrer a um mero sinal seu, que nada sabe do mundo e que nada quer saber porque a senhora se tornou um mundo para ele. Veja eu, por exemplo, a senhora rirá de minha ingenuidade, mas chego de uma província distante, inteiramente novato, tendo conhecido apenas almas boas, e eu contava permanecer sem amor. Aqui o discurso vai adiante, mas eu acho que ele já ilustra muito isso, né? Uma personagem imatura, né? Romântica, mas que com certeza a sociedade vai desferi-lo diversos golpes por diversos meios e ele vai se tornar mais cínico. Isso é um tema muito recorrente no Balzac. Tudo isso que eu estou falando é sem spoilers, tá, pessoal? É nas primeiras páginas e estou falando aqui de temas gerais da obra do Balzac. Outra questão interessante a se mencionar é o forte contexto histórico, como a gente falou aí do Engels, né, em Carta para o Marx. Aqui temos um verdadeiro tratado sobre a sociedade parisiense do século XIX. Esse foi um século marcado aí pelas revoluções políticas e sociais, né, a começar aí no final do século XVIII, né, tivemos a Revolução Francesa em 1789, mas eu até falo isso, às vezes as pessoas me criticam, eu nem sou historiador, tá? Mas eu falo que a Revolução de uma certa maneira fracassou, porque assim, tirou-se a monarquia do poder, mas logo em seguida teve o golpe de Estado de Napoleão, né? Voltou-se ao absolutismo na França, de fato Napoleão não era um rei, mas tinha uns poderes bastante amplos, né? De fato, é óbvio que a Revolução trouxe conquistas, né? As monarquias, mesmo quando voltaram ao poder, voltaram com menos poder e, obviamente, foram um passo importante para os demais passos. Mas o fato é que, por exemplo, em 1830, é um período que ele é muito bem descrito nas obras do Balzac, é o período da restauração da monarquia na França, a família Bourbon volta ao poder. Também é um momento de muito rebuliço social, porque, obviamente, você tem várias camadas da população absolutamente insatisfeitas com a monarquia, então tem revoltas, né? Temos a Primavera dos Povos em 1848, enfim, a monarquia ela vai e vem, ela tem suas crises. É óbvio que a Revolução foi o pontapé inicial, mas a democracia é algo que demorou a ser efetivamente conquistado, não só pelos franceses, pelos europeus, pelo mundo em geral, né? A gente sabe que cada país teve aí seus desafios. E o Balzac vai mostrar essas diferentes camadas, né, da sociedade. Você vai encontrar muito, né, liberais, progressistas, monarquistas, bonapartistas, carlistas, vai ter muitos istas aí. E é evidente que a nobreza tem o máximo interesse
em ser reacionária, né, em ser contra todas essas revoluções, porque todos aqueles que têm títulos de nobreza dispõem aí de muitas propriedades que evidentemente não gostariam de perdê-las. E aqui vai ser um tema recorrente, olha, fulano perdeu isso na Revolução, né, na Revolução Francesa, fulano retomou isso, né, na Restauração. Então, assim, a gente vai entendendo melhor o jogo político, né, as forças que compunham estes dois lados. Eu achei muito interessante essa obra porque ela tem várias vertentes. Tem essa vertente shakespeariana, né, essa tragédia desse pai Goriot, entremeada aqui com o que torna a prosa do Balzac tão agradável, que é conhecer melhor essa alta sociedade, esse jovem aspirante a nobre, digamos assim, e que vai ver toda a hipocrisia da alta sociedade, né? Vai confrontá-la frente a frente, né? O Balzac ele entra muito na psicologia das personagens, nos vícios, né? Na luxúria, no jogo e tudo mais. Então é uma leitura muito rica e que eu altamente recomendo como porta de entrada. Como eu falei, eu só li aí 3 a 5% de toda a comédia humana. Pode ser que eu mude de opinião mais pra frente, mas pelo que eu li das demais obras e pelo que eu li desta, eu altamente indico o Pai Goriot como um começo. E se você quer ir numa certa ordem, talvez A Pele de Onagro em seguida. E temos aqui também A Mulher de 30 Anos, que também é muito interessante. Ela tem um enredo um pouco mais pacato, mas tem uma outra vertente bastante feminista, muito interessante também. E é isso, me conta aí embaixo quais obras você já leu aí da comédia humana, ou se você tem vontade de ler a comédia humana. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.